Oi, gente. Pois é, a situação em Manaus está absolutamente dramática. Cemitérios lotados, uma explosão de casos, hospitais sem oxigênio, pacientes sendo transportados para outros estados e uma instituição de um toque de recolher. E tiveram que proibir o funcionamento das academias, quando na verdade as academias não deveriam ter voltado em um estado em que a situação está como está, não é? Inclusive, aqui em Salvador, eu lamento dizer que as academias estão funcionando e nós estamos tendo um crescimento significativo de casos na cidade também. Eu prevejo que nós vamos ver outros surtos de Covid espalhados pelos estados, mas a situação de Manaus realmente é uma situação terrível, né? Só para vocês terem uma ideia dos números, né? A média de mortes cresceu 183% nos últimos 7 dias. E o envio de oxigênio ao estado não está sendo suficiente para suprir a demanda. E o governo está tendo que transferir, como eu disse, pacientes para outros estados. Está batendo todos os recordes de casos de Covid, não é? E os cemitérios também estão lotados, né? Tiveram o horário de funcionamento ampliado e instalaram, é triste dizer isso, mas enfim, câmaras frigoríficas. E eu não preciso nem explicar para que é que tem essas câmaras frigoríficas, né? Qual é a função delas nos cemitérios, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas vocês entenderam. Para frear o vírus, o governo decidiu proibir a circulação de pessoas entre as 19 e as 6 horas. Eu vou trazer aqui os detalhes do toque de recolher. Só para falar da transferência dos pacientes, 235 pacientes já foram transferidos até a tarde de quinta-feira. Né? O coronel Franco Duarte, representante do Ministério da Saúde, afirmou que são transportados os pacientes que estão em estado moderado da doença, porque eles, embora dependentes do oxigênio, eles têm toda a segurança para serem aerotransportados. Né? Um dos primeiros estados a receber os pacientes foi o Piauí, na manhã da quinta. Né? 30 pacientes de Manaus foram encaminhados para Teresina. Agora vem as medidas do toque de recolher. É uma coisa assim. É triste imaginar e saber que isso é necessário. Você chegar à circunstância de que você tem que obrigar as pessoas dessa maneira a fazer isso. O ideal seria se as pessoas fizessem por conta própria. Mas a verdade é que isso não está acontecendo, né? O governador Wilson Lima anunciou um decreto que proíbe a circulação de pessoas entre as 19 horas e as 6 horas da manhã. Simplesmente, você não pode circular nas ruas de Manaus entre 7 horas da noite e as 6 horas da manhã. Todas, eu vou repetir, todas as atividades, exceto serviços essenciais para a vida, também estarão proibidos de abrir. A medida deve valer a partir da publicação do decreto, prevista ainda para quinta. Olha só as medidas. Suspensão do transporte coletivo de passageiros entre rodovias e rios do estado. Isso significa ferryboat, ônibus, tudo paralisado. Né? Traduzindo a medida. Vamos para outra medida. Fechamento de todas as atividades de circulação de pessoas entre 7 da noite e as 6 da manhã. Só poder sair de casa quem trabalha nas seguintes áreas estratégicas: saúde, segurança pública e imprensa. Só quem trabalha saúde, segurança pública e imprensa. E indo para o seu local de trabalho. Né? Funcionamento de farmácias entre as 7 da noite e as 6, só por delivery ou sob demanda. Então, farmácia 24 horas, daquela que fica aberta, sem pensar, não vai acontecer durante esse horário. Né? Olha só, no final do ano passado, comerciantes e empresários tinham feito um protesto. Isso é realmente revoltante, mas enfim, vamos lá. Após o governo decretar limitações na circulação, o aumento de casos de Covid já era esperado após as festas de Natal e Ano Novo, quando aconteceu em boa parte do país, lamentavelmente, muitos casos de aglomeração. Muita gente junta no mesmo lugar. E isso a gente sabia que não ia dar coisa boa, né? Para não dizer aquilo que a gente... Né? Enfim. No dia seguinte à manifestação, o decreto foi suspenso, ou seja, as pessoas estavam querendo, era quase que uma punção de morte, né? Claro que os comerciantes e os empresários estavam fazendo essa pressão, por quê? Porque estavam perdendo dinheiro.
Porque para eles o dinheiro é mais importante, né, do que a vida das pessoas. Mesmo que tenha uma explosão de casos, né, é, milhares de pessoas morrendo em Manaus. Mas vamos lá. Por determinação da Justiça, as restrições foram publicadas. Né, foram publicadas. Desde o dia 2 de janeiro, a atividade do comércio não essencial estão proibidas, com previsão de interdições e multas de até R$ 50.000. Além do comércio geral fechado, restaurantes só podem funcionar para delivery e estão proibidas festas e reuniões. As medidas valem por 15 dias, mas podem ser prorrogadas e eu adianto aqui que 15 dias, no caso de Manaus, não vai ser suficiente. Eles vão ter que prorrogar. Vão ter que prorrogar. E na terça-feira, o governo do Amazonas proibiu o funcionamento de academias e o transporte intermunicipal de passageiros. Aí eu fico pensando assim, poxa, precisa o governo proibir o funcionamento de academias? Uma coisa assim. A academia é um dos locais onde é mais fácil a transmissão do vírus. Aglomeração, espaço fechado, ar-condicionado, local propício para o vírus se espalhar, não é? E os cemitérios estão lotados, né? Foram 198 enterros na quarta-feira e bateu o recorde de sepultamentos diários pelo quarto dia consecutivo. Desse total, 87 tiveram a causa declarada como Covid. Com o aumento da demanda, a Prefeitura de Manaus ampliou o horário de funcionamento dos cemitérios até as 6 horas. Vale a pena dizer que a subnotificação continua, né? Porque se foram 198 enterros, batendo todo esse recorde, e só 87 tiveram a causa declarada, e a gente sabe que provavelmente o número de pessoas que morreram de Covid deve ter sido maior do que esse, vocês começam a perceber o quanto pessoas morrem do Covid sem que a causa seja divulgada, não é? Foram instaladas 2 câmeras frigoríficas no cemitério público de Nossa Senhora Aparecida. Eu não vou falar sobre isso. Enfim, está na reportagem que eu cito no comentário fixado, né? E até a prova do Enem foi suspensa. Uma outra novidade, até o Whindersson Nunes, né? Ele apareceu dizendo que vai providenciar cilindros para Manaus, né? Eles estão tentando agora importar oxigênio da Venezuela, sim. Estão tentando vir oxigênio da Venezuela, né? A Venezuela aparentemente demonizada por outros quesitos, né? Mas vai servir nessa hora para importar oxigênio, né? A nova variante do vírus também chegou, já tem alguns casos, né? E a circulação de embarcações vindas do estado do Amazonas foi proibida, né? Não vai mais permitir, né? O governador do Pará, o Helder Barbalho, bloqueou, né? Não há estradas ligando os 2 estados. Segundo o governador, a medida é preventiva para evitar o avanço do Covid-19. E eu não vou falar sobre os vídeos e as imagens, porque eu não quero deprimir ninguém para além do que eu já devo ter deprimido com essas notícias, né? Basicamente é isso aí, gente. Essas são as novidades de Manaus. E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: muita irresponsabilidade das pessoas, viu? Muita irresponsabilidade das pessoas, das autoridades, em permitir, em ceder à pressão desses comerciantes. Muita irresponsabilidade e principalmente dos cidadãos mesmo, né? E das pessoas mais poderosas, né? Do alto empresariado que perdi tudo para manter em funcionamento e das pessoas que participaram de festas e de aglomerações no Natal e no Ano Novo. E eu acho que tem uma contradição muito grande, eu queria deixar vocês com essa reflexão, que se o Natal é para falar de amor, se no Ano Novo você quer desejar felicidade para as pessoas, será que não seria um ato maior de amor você fazer isso pelo telefone? Fazer isso por meios virtuais, digitais, e você não fazer aglomeração e não propagar um vírus que já ceifou mais de 200 mil vidas no Brasil? Será que essa não seria uma forma, digamos, mais humanitária, não é? De se fazer isso?
Eu falei 200 mil, estava bem perto de 200 mil, não sei se já passou, mas enfim, já deve ter passado, né? E se não passou o oficial, o extraoficial, seguramente a gente vai depois descobrir que passou. Eu deixarei vocês com essa reflexão. Eu acho que é um ato de amor muito maior, de consideração com a vida dos outros, quando você sacrifica um pouco da sua própria diversão, felicidade, necessidade, sabe, daquele egoísmo. Você sacrificar um pouco isso para proteger os outros, eu acho que essa seria uma demonstração de amor. É engraçado as pessoas quererem celebrar o nascimento de alguém que se sacrificou por elas, pelo menos é essa a perspectiva, não é? É o sacrifício, né? E elas não estarem elas próprias dispostas a sacrificar um pouquinho, muito menos. Ninguém está pedindo para sacrificar a vida, não. Só para sacrificar um pouco da diversão e dos desejos egoístas nesse momento. Eu acho que aí existe uma ironia verdadeiramente poderosa e talvez eu aborde isso em um futuro vídeo. Mas é o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.